procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha na relação com os outros, por não cumprir o que deve ser feito, não arcar com as suas responsabilidades, compromissos. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou com ela, a psicóloga Ingrid Reis, aqui no nosso quadro Terapia em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Adélia. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar, vamos soltar a vinheta. Eu vou contar para você, Ingrid, que esse assunto, ele aponta direto para mim também. Todo mundo procrastina? Uns mais, outros menos? Sim, todo mundo. O que é a procrastinação? A procrastinação é quando a pessoa começa a adiar as tarefas que deveriam ser cumpridas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a procrastinação é algo natural. Então, a gente também não pode, assim, endemonizar a procrastinação como se não fizesse parte da natureza humana. Então, procrastinar até um certo limite é uma procrastinação normal. O problema é quando a gente começa a perceber que a procrastinação está trazendo prejuízo para a gente. Prejuízo pessoal, psicológico, porque você concorda que procrastinar é uma coisa que causa muito estresse. Sim. Porque a pessoa é igual aquele meme. A pessoa está assistindo série tranquila. Lembra que tem que fazer alguma coisa, começa a assistir série estressada, né? Mas não vai lá fazer. Exato, mas não deixa de assistir. Então, até os hobbies da pessoa, até os prazeres que ela tem, acabam sendo estressados, né? A pessoa começa a ter ansiedade. Isso, às vezes, começa a tirar a autoestima da pessoa também. Porque a pessoa começa a perder a confiança nela. Ela começa a ver que as tarefas que foram a ela delegadas, elas começam a ficar de lado. E aí as outras pessoas começam a perceber também. As outras pessoas começam a não confiar muito. Então, a gente vai indo de níveis, assim, normais, em que, né, a gente não é um robô. Em alguns momentos da vida a gente vai procrastinar, mas a gente vai indo e quando a gente vê, pode estar perdendo emprego, perdendo oportunidades, e aí é onde as coisas vão perdendo a rédea. Deveria, na verdade, já que você comentou que é algo natural, mas ser algo que acontece de vez em quando. Quando isso é diário, quando isso é uma rotina, aí já não está mais dentro da normalidade. Exatamente. E me fala, existem tipos de procrastinação? Eu consigo identificar? Existem. Inclusive, eu trabalho muito isso na minha terapia, né? Porque quando a gente identifica que tipo de procrastinador a gente é muito mais fácil você atuar em cima. Porque o motivo de eu procrastinar pode ser diferente do seu. Por exemplo, as pessoas perfeccionistas tendem a procrastinar. Ah, é? Exato. Parece até Eu um pouco acredito que contraditório. essa é a que mais sofre, né? Exato, por quê? Uma coisa é eu fazer algo com uma energia X. Mas se eu sou perfeccionista, você concorda que eu vou delegar muito mais energia para aquilo. Então, se eu vou precisar de muito mais energia, eu vou demorar mais para fazer. Porque eu não vou querer que fique bom, eu quero que fique excelente. E para ficar excelente, eu preciso de mais energia, então eu vou demorar mais. E aí eu vou deixando para depois. Então, as pessoas perfeccionistas tendem a sofrer com isso. Existe o procrastinador que ele busca apenas prazer. Então, é aquela pessoa acho que ela... eu me encaixo nesse, quer fazer o que é mais legal primeiro. Exato. Não quer sentir desprazer, porque a gente não procrastina uma viagem que a gente quer fazer muito, por exemplo. A não ser que não encaixe na agenda, não é? Mas você não procrastina de fazer coisa que você gosta. Se der vontade de comer chocolate, você vai lá. Você não fala, amanhã eu como, depois de amanhã, não. Quando é algo prazeroso, a gente faz na hora. Então, a procrastinação, ela está diretamente relacionada com o fato de a gente ter uma tarefa que envolva desprazer muitas vezes. É a busca do prazer imediato. Exato. Então essas pessoas acabam sofrendo muito também porque elas só querem o prazer ali momentâneo. Então a gente tem que levar em consideração que a pessoa que procrastina, ela tá ali a curto prazo buscando prazer. Por quê? Geralmente ela tá procrastinando, trocando algo desprazeroso por algo prazeroso. Então, geralmente ela tá deixando para depois porque ela quer dormir. Tá deixando para depois porque ela quer assistir uma série ou um filme. Então, ela precisa ter essa proporção de que
buscar apenas o prazer está levando ela para algo contrário, para o contrário dos objetivos dela. E isso é difícil, né, Dani? Não é algo fácil, não é algo gostoso no começo, mas a gente precisa aprender a sentir prazer também na responsabilidade. Sim, né? Prazer na pontualidade. É fácil sentir prazer assistindo um filme, fazendo uma coisa assim, descontraída. Mas as pessoas verdadeiramente maduras conseguem começar a sentir prazer em coisas de adulto, digamos assim, né? Com certeza. Esses dias eu até falei isso nos meus stories, mas quando eu falo, é pra mim, né? Eu tô falando aquilo para as pessoas que eu sei que vai se identificar, mas primeiro pra mim, né? E que o adulto, ele faz o que deve ser feito, né? Quem precisa dos porquês, quem tem que ficar ali pegando no pé é criança, né, que não entende, que não tem a maturidade. Agora, nós adultos devemos ter esse senso de responsabilidade. Exato. E ter as rédeas da própria vida. Exato, porque se a gente for deixar por a gente mesmo, imagina, o seu cérebro está buscando prazer. Ele já está acostumado com uma rotina, a fazer tudo aquilo sempre. Então, para ele é cômodo. E aí, qual que é o problema? Sabe por que as pessoas procrastinam também? Por quê? Porque no final dá certo. Então ela deixa para a última hora e ela consegue entregar de última hora. E aí ela começa a ver que aquele estresse paga a entrega daquilo. Olha, nunca mais vou falar essa frase, no final dá certo. Exato, né? porque aí esse Vou é o tirar problema. do meu vocabulário. Porque aí essa recompensa de eu demorei para fazer, então eu troquei um momento de estresse, né, digamos assim, por prazeres no finalzinho, no final do último tempo. Consegui fazer, pronto. Então todo esse estresse valeu a pena. E aí é onde eu sempre digo que às vezes a gente está viciado em estresse. Pois é, e é muito importante uma autoanálise também, porque teve um dia que eu dormi até um pouco mais tarde, aí não me arrumei como deveria ter me arrumado para o meu compromisso, saí correndo, quase bati o carro, cheguei no compromisso, né, esbaforida. Então, olha a quantidade dos malefícios. E se eu tivesse batido o carro? E quantas pessoas às vezes não bate o carro, não se envolve num acidente, às vezes coisas até mais graves, por conta da procrastinação. Exato. O que às vezes parece uma coisa, é tranquilo, todo mundo faz, mas pode ser muito grave, pode ser muito perigoso procrastinar. Pode sim. E é muito interessante isso, né? Porque algumas pessoas procrastinam também por insegurança. E aí é uma questão interessante, porque muita gente procrastina porque, igual você falou aí de tempo, né? No trânsito e tudo mais. Às vezes a gente minimiza o tempo e às vezes a gente maximiza o tempo. Essas duas coisas fazem a gente procrastinar também. Porque às vezes a gente pensa assim, essa tarefinha 5 minutos eu faço, mas na verdade ela duraria 2 horas. Então a gente se engana, 5 minutinhos eu consigo. E aí é onde você que está estudando vira a madrugada fazendo um trabalho que você achou que era simples. Ou então a gente faz o oposto. A gente fala, nossa, vai demorar 2 horas para fazer isso aqui. Algo que você resolveria em 5 minutos. Aí, por conta de você achar na sua cabeça que duraria 2 horas, você também não faz, porque você fica cansada só de pensar. Exato. Agora, eu acredito também que pode haver pensamentos, né, e crenças limitantes nesse sentido da procrastinação, como, por exemplo, a vida passa rápido. Poxa vida, eu mereço, né? Eu mereço dormir mais 5 minutos. Eu mereço não ir na academia hoje, não é? Então eu acredito que essas frases também acabam sendo muleta para você procrastinar, para você não fazer o que deve ser feito. Exato. E é uma dinâmica pequena, né? Às vezes você procrastina uma tarefinha que vira procrastinação de ir à academia, que vira procrastinação de fazer uma faculdade, procrastinação de procurar um emprego. Quando você vê, você está procrastinando desde pequenas tarefas. A vida só te empurrou, Exato, né? a vida inteira. E a vida vai passando, né? Não tem jeito. O que a gente vai deixando para depois, encontra a gente depois também. Então não adianta achar que você está fugindo da situação. Uma hora a situação vai te encontrar. Então a gente percebe nesse bate-papo aqui, né, Ingrid, que o sucesso está naquilo que a gente não gosta de fazer. Exato. Muitas vezes sim. Mas o sucesso é algo prazeroso também. Exato. Só que a gente tem que ter paciência, né? Pagar o preço. Pagar o preço. E aí depois que a gente vê, puxa, eu consegui, essas pequenas conquistas vão trazendo pra gente mais autoconfiança e uma pequena conquista leva a maiores conquistas, né? Por isso que você começar já o dia fazendo algo pequeno. Arrumando a cama. Exato. Já é 1-0. Ou lendo algum livro, né? Fazendo alguma coisa, indo pra academia, tomando banho gelado, algo desafiador. Isso já cria em você uma mentalidade diferente pra você ir aumentando suas conquistas.
quando a gente aumenta nossas conquistas, é algo importante, porque a gente tem que lembrar também que às vezes a gente aumenta nossos fracassos também. Às vezes a gente falha numa pequena coisinha e se a gente não tomar cuidado, vai virando também um efeito dominó. Então a gente não pode menosprezar a importância das pequenas conquistas e dos pequenos fracassos. Sim. Os dois vão te levar para algum lugar. Exatamente. Celebrar as pequenas conquistas e avaliar, né, os pequenos fracassos para a gente poder fazer essa autoanálise e sempre caminhando aí num caminho de vitórias, de conquistas, aprendendo com as derrotas, que também fazem parte e são importantes. Exato. Ingrid, muito obrigada. Quem quiser encontrá-la lá nas redes sociais, também sempre com muito conteúdo, Ingrid Reis. Psi_Ingrid Reis. Exato. Psi_Ingrid Reis_, me sigam, mandem mensagem, tirem suas dúvidas. Estou lá para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá no YouTube também, Ingrid? No YouTube também, canal Terapia em Dia, né? O nome do nosso bloco aqui. Do nosso canal.